coisa assim, quando o tempo passa, fica engraçado da gente pensar nessa relação do mestre e do aluno, né? Porque os meninos tinham ali 20 e poucos anos e Smetak tinha 50 e poucos. Ele veio como grande mestre, ele veio com uma sabedoria e com uma posição, né, para criar os seminários e que depois veio a se tornar a nossa faculdade de música. Isso que a exposição fala da ambiência é porque a gente também considerou que essa efervescência que Salvador vivia por conta da abertura das universidades de arte, né, as primeiras do Brasil e algumas das primeiras da América Latina, e que muitos já relataram aqui que esses artistas, vanguardistas, esses mestres, ao chegarem aqui também, tiveram uma grata surpresa com o que a gente tinha de saber popular, e que tudo isso deu uma mistura muito grande, que também deixou o nosso caldo mais rico. Eu acho impressionante, assim, como logo depois, que a gente está falando de 67, mas logo em 73, Caetano já vem como produtor de um álbum de Smetak, né? Então as coisas já vão se misturando numa outra posição, numa outra etapa. A gente, quando é aluno, a gente sempre acha que o professor é bem mais velho do que a gente, às vezes é um pouquinho mais velho, logo depois aquilo se iguala e a gente já começa a se misturar as obras. Então eu realmente fico bem satisfeita enquanto ouvinte de saber um pouco mais. Eu sei que você tem esse projeto Desengavetando Smetak, né? Que eu já fui parecerista. Pelo fundo do edital de mobilidade, eu me lembro que eu sou parecerista, eu estava recordando disso. Tem uma coisa que eu queria saber, que talvez aqui mais na pessoa de Cláudio, que é um cara que estuda um pouco o segmento. Esses anos 60, como era a literatura na Bahia nessa época? Nós tínhamos uma história de poetas importantes, como Gregório, como Castro Alves, tínhamos... como é que a gente estava? Tinha o Jorge Amado, com seus romances, Adonias, eu acho que também já era um nome de peso. Eles eram conhecidos, os jovens conheciam bastante, se relacionavam com esses nomes como referências. Eu queria um pouco saber de vocês dois, que são os mais velhos, que se isso era uma coisa que estava dentro do... os que estavam mais velhos naquela época, né? Alguns já tinham nascido, outros eram como eu e Douglas, um pouco mais criança. Eu tinha também 9 anos quando tudo isso eclodiu. Menina era anjinho, Edson era anjo. Então eu queria saber isso. E depois eu queria saber como é que vocês veem, ligando aí com o tropicalismo, essa coisa do poeta-compositor. Porque eu sei que durante muitos anos, e até hoje, tem uma história aí que sempre tem uma reserva, que é essa coisa de compositor é poeta, vale como poeta. A gente tem dentro do tropicalismo poetas que também são compositores, como Capinã, como Torquato. Torquato vem para a Bahia com 16 anos, ele já, na biografia dele, que ele já vem poeta, ele já vem fazendo poesias. Então, Zé chegou a ser poeta primeiro? Acho que ele não se coloca. Mas assim, que eu digo assim, que vem como poeta mesmo, como cara. O Ali era mais criança, ele quase não é considerado tropicalista, porque ele chega um pouquinho depois dos outros. Mas naquela época, como aliás na vida inteira, sempre é assim, né? Quer dizer, se você tem 20 e o cabra tem 15, 14, é um fedelho, ninguém dá a menor bola.
Mas logo depois, quando ele chega na vida adulta, ele termina um pouco depois, acho que 67 é quando ele está terminando a faculdade, ele também se impõe como poeta e também fica ligado à poesia tropicalista. Então eu queria falar um pouquinho dessa ambiência. Olha, a história da literatura baiana, aqui está funcionando? A história da literatura baiana, ela tem um salto muito grande, porque se em São Paulo o modernismo chega em 22, aqui na Bahia esse modernismo só vai chegar nos anos 50, quando tem a geração Mapa, que é Florisvaldo, Fernando, Fred de Souza Castro e outros também, que fazem a jogralesca no Colégio da Bahia. Eles eram estudantes secundaristas e começam a ser poetas, né? Todos muito jogados aos leões por Glauber Rocha, que era da turma e era, obviamente, quem comandava, né? Porque ele era diretor sempre. Então, em poesia, a gente tem esse dado. Em prosa já é diferente, porque em prosa você tem Jorge Amado lançando o primeiro romance em 30, que é País do Carnaval, um livro que ele escreve com 18 anos e publica com 19 anos. Então, já era uma figura famosa, porque quando ele lança Mar Morto, Capitães da Areia, ele já é uma figura famosa. Vende bastante, com publicações fora.